existe uma frase que eu escuto quase toda semana quando eu vou fazer a apresentação de uma proposta, por exemplo. A empresa me chama e diz assim: nós já contratamos a revisão dos nossos contratos, estamos preparados para a reforma. E não, estão. O contrato é a última camada. Antes dele vem o cadastro, o sistema, a precificação, a compra, o caixa, a contabilidade, dentro da contabilidade fiscal. E eu vou mostrar para vocês nesse treinamento quais áreas da sua empresa quebram na reforma e qual decisão cada uma precisa tomar e qual é a data que fotografa esse passado da empresa. Isso é vital. Então, aqui nesse primeiro treinamento, vocês vão entender como nós vamos aplicar toda essa consultoria da reforma dentro da empresa. Por isso que eu montei esse comitê e pedi que estivessem aqui pessoas chaves de cada área, porque vocês precisam entender, isso não afeta apenas a empresa, a contabilidade, o financeiro da empresa, afeta a todos nós, inclusive como consumidores e contribuintes. Então eu acho importante que a gente entenda isso de uma forma mais ampla. Então eu vou começar aqui para vocês com esse slide descrevendo uma cena que se repete. Uma loteadora que contratou um escritório para revisar os contratos de venda de lotes. O que ela recebe? Ela recebe minutas novas e guarda lá na pasta, e o diretor dessa empresa considera que o assunto foi resolvido. Enquanto isso, no mesmo prédio, a área de suprimentos continua escolhendo o fornecedor pelo menor preço de nota. O financeiro continua projetando caixa com o imposto saindo no mês seguinte ao recebimento, e o cadastro do sistema continua sem os novos códigos de tributação. E 3 de agosto está logo ali, certo? Nós estamos aqui em julho. Então, o que precisamos entender é que o contrato pode estar perfeito e a empresa ainda assim vai perder dinheiro, porque o contrato descreve o preço, ele descreve o reajuste, ele descreve quem paga o quê, mas ele não decide de quem você compra. Ele não decide quando o dinheiro sai do seu caixa. Ele não decide qual código seu sistema vai gravar na nota. E são essas 3 decisões que definem quanto imposto a sua empresa vai efetivamente suportar. A empresa não vai ser autuada pelo que o contrato diz, ela vai ser autuada pelo que o sistema emite. E essa é a distância entre ter um contrato revisado e realmente estar preparado. Reforma tributária não é apenas adequação de contrato. Eu enxergo como uma reestruturação diária, onde cada tributo tem um dono dentro da empresa. O ICMS e o ISS são problema lá do fiscal, o PIS e a COFINS da contabilidade, o contrato do jurídico, cada um cuida do seu pedaço ali e a conta vai fechar no final do mês. Mas, nesse modelo do IBS e da CBS, isso deixa de funcionar dessa forma por um motivo objetivo. O crédito de quem compra só existe quando o débito da operação anterior é extinto e depende do documento fiscal eletrônico idôneo. Então aqui a gente precisa furar essa bolha e entender que a reforma é assunto de compras também, não é só de advogado. Reforma não é assunto do contador apenas. Nesse novo modelo, o crédito do imposto só existe se o seu fornecedor pagar o imposto dele. Está lá no artigo 47 da Lei Complementar 214. O crédito, ele não nasce na emissão da nota puramente, ele nasce no pagamento, e no pagamento idôneo. Ou seja,
Quando o seu comprador escolhe um fornecedor que seja mais barato, aparentemente na nota fiscal, mas que não gera crédito, ele acaba de tomar uma decisão tributária. E ele tomou uma decisão tributária sem consultar o contador, sem consultar o advogado e provavelmente sem entender quais os efeitos disso. Então, área por área, nós precisamos estar adequados. Então, a empresa ela pode passar a pagar comissão sobre imposto sem perceber. Hoje o ICMS ele é calculado por dentro, ele está embutido no preço. Nesse novo modelo, o IBS e a CBS ficam por fora. Eles não integram a própria base de cálculo, conforme lá artigo 12, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Complementar 214. O documento fiscal passa a mostrar o valor da operação e separar do valor do imposto. Se o seu contrato de corretagem diz que a comissão é percentual do valor do documento, o corretor passa a receber percentual sobre imposto. Entendem aqui que minúcias fazem a diferença na conta final? Isso se decide agora, antes, nessas revisões de contrato e não depois. Então, às vezes, a empresa tem até... O slide está passando aí para vocês? Então, às vezes, a empresa tem o departamento jurídico, mas o departamento jurídico não teve tempo para se adequar e para entender os efeitos da reforma tributária, porque ela é muito ampla. E não é só ser advogado. Eu tenho algumas formações para entender esse contexto. E eu venho estudando isso há muito tempo. Certo? Então não é simples. E não é porque o jurídico é ruim. Mas é que o sistema ficou complexo para depois descomplicar. Porque eu sou muito fã da reforma tributária. E eu digo para vocês que é uma mudança ruim agora, que causa todo esse desconforto, mas que no futuro ela traz grandes benefícios para nós, para o Brasil como nação. Então vamos acabar aqui essa fala apaixonada, né, sobre a reforma, e vamos falar então sobre a área de suprimentos. A decisão na área de suprimentos é escolher fornecedor por crédito e não mais por preço de nota. O fornecedor do Simples, que não optar pelo regime regular, gera crédito limitado ao devido por meio do Simples, certo? Então, pelo artigo 47, parágrafo 9º, não lembro o inciso, operação imune, isenta ou com alíquota zero não gera crédito. Lá pelo artigo 49, se eu não me engano. E o financeiro agora? A decisão do financeiro é redesenhar o fluxo de caixa para o split payment. Não vai começar logo em 2027, mas vocês vão esperar até o último minuto. A gente está falando de dinheiro. Lá nos artigos 31 e 35, o prestador de serviço, o prestador de serviço de pagamento segrega e recolhe imposto na liquidação financeira. Então, acaba o prazo entre receber e recolher, certo? O faturamento da empresa ele vai cair no papel sem que você venda R$1 a menos. A orientação técnica lá do Conselho Federal de Contabilidade, não lembro agora, mas acho que é a 1 de 2026. Ela define que o IBS e a CBS não integram a receita da entidade. A receita passa a ser reconhecida pelo valor líquido desses tributos. Então, o total da nota deixa de ser igual à receita contabilizada. Isso muda demonstrativo, os índices que o banco olha, a meta de bônus do comercial e cláusula de contrato que usa faturamento como referência. Então, olha a amplitude disso. Já no jurídico, a decisão é cláusula de reequilíbrio e revisão dos contratos de longo prazo,
principalmente loteamento e incorporação, né, que atravessam todo o período de transição. Na área de tecnologia da informação e os cadastros, é necessário preencher corretamente o Código de Situação Tributária e o Código de Classificação Tributária em cada item. Porque documento fiscal inidôneo significa crédito negado para quem comprou de você. E de quem você comprou. Então, a decisão é recalcular a margem real de cada empreendimento nesse novo modelo. E nós temos um calendário com 5 marcos. E o quinto marco é um que eu vejo assim, poucas empresas prestando muita atenção. 2026 foi um ano de teste, eu falo foi porque nós já estamos em agosto. O IBS é cobrado ali 0,1% e a CBS 0,9%. E o que é recolhido está sendo compensado com PIS e COFINS do mesmo período. Sim, qual a dúvida? Exatamente. A obrigação de emitir corretamente já existe desde janeiro. Isso. Exatamente. Eu também entendo isso. Houve tempo suficiente para adequação dos sistemas. Exatamente. Quanto maior o tempo que ficar postergando essa decisão, pior para a sociedade como um todo. Exatamente. Então, existe também uma data importante em dezembro agora de 2026, que é a data em que as empresas precisam constituir o redutor de ajuste de cada imóvel do estoque, que é a regra lá do artigo 258, parágrafo 1º. Esse redutor, ele diminui a base de cálculo quando você vender aquele imóvel em qualquer ano futuro. Então, o passado da empresa, ele é fotografado nessa data. E o que não estiver documentado até lá não entra nessa foto. Os imóveis já de propriedade da empresa nessa data, o redutor seria o valor de aquisição atualizado ou por opção, né, o valor de referência. Para os imóveis em construção, soma terreno, o custo de bens e serviços adquiridos antes de 1º de janeiro de 2027, desde que seja comprovado por documento fiscal idôneo. E isso é tarefa da contabilidade e, né, dependendo do tamanho da loteadora, construtora, incorporadora, elas têm uma área específica, que é o caso de vocês, eu esqueci agora o nome da área, quem que me ajuda? Que guarda os documentos dos empreendimentos. Gente, como que é o nome? Isso mesmo. Exatamente, isso. Então, eu vou usar uma alíquota de referência hipotética de 28%, que ainda, né, todos sabemos que depende de fixação. E vamos trabalhar, então, com uma alíquota de 50% do regime específico, então, de bens imóveis, a gente trabalha com 14%. Isso está definido lá no artigo 261 da Lei Complementar. Então, um lote vendido por R$100 mil, nós temos um redutor de ajuste alocado a ele, que é de R$20 mil. O redutor social do lote residencial é de R$30 mil. Então, pelo artigo 259, a gente tem uma base, então, de 100 mil, menos 20 mil, menos 30 mil. Então, o valor de venda, a base de cálculo desse imposto, né, que seria 14%, vai ficar em R$7 mil de imposto.
Olha a diferença. Era para ser 14. Se você jogar a alíquota em cima dos 100 mil. Correto? Aí a gente entende assim que às vezes o fornecedor mais barato pode ser mais caro. Então se eu tenho, por exemplo, 2 fornecedores de urbanização, a escolha errada aqui custa, sei lá, 3 mil a mais por lote. Porque pensem comigo, se o primeiro é do regime regular, então cobra 40 mil pelo serviço mais 14% por fora. 5.600 de imposto, como vocês estão vendo aí. A nota sai por 45.600. Só que esses 5.600 viram crédito, certo? Entenderam aqui a lógica? Agora, quando o custo real é 40 mil, que é esse caso, o custo real é 40 mil porque os 5.600 virou crédito. Pensando que o segundo é do Simples e não optou pelo regime regular, a nota dele sai por 44 mil e o crédito fica limitado ao devido por meio do Simples. Então, supõe aqui R$400. Então, o custo real aqui é de 43.600. Como é que é? Aluguei um caminhão na sua cabeça? É isso, gente. E agora vamos para a equipe aqui de suprimentos. Suprimentos, olha lá o preço da nota e escolhe o mais barato. Fecha uma margem ali do lote com o primeiro fornecedor, 100 mil de receita, menos 20 mil de terreno. Menos 40 mil de urbanização. Menos 6 mil de comissão. Vamos aqui nesse... Menos 10 mil de despesa administrativa. Menos 7 mil de imposto. Sobram aqui 17 mil, margem de 17%. Agora já com o segundo, a urbanização custa 43.600. Sobram 3.400, margem de 13,4%. Em 200 lotes, 720 mil reais de diferença. E era um contrato perfeito. Vocês estão vendo aqui? É isso. Exatamente. E aqui para quem está no financeiro? Sim. Então existe um dinheiro que entra na empresa e nunca mais vai passar pelo seu caixa. Esse mesmo lote, aqui como no exemplo ali, ó, esse mesmo lote é vendido em 100 parcelas de R$1.000. No parcelamento de solo, o imposto é devido em cada pagamento. É a regra lá do artigo 262. E aí os redutores são aplicados proporcionalmente. Então, em cada parcela de R$1.000, R$70 são imposto. Com o split, esses R$70 são segregados na própria liquidação financeira, antes de o dinheiro chegar na sua conta. Então, se a loteadora recebe R$1 milhão por mês em parcelas, R$70 mil por mês deixam de circular no caixa dela. R$70 mil faz diferença no caixa? Eu vejo as pessoas aqui coçando a cabeça, é muito engraçado, gente. Mas assim, o importante é que vocês tenham uma diretoria que entendeu, exatamente, entendeu que é muito além de contrato, de análise de SPE, de análise dos empreendimentos. Eles enxergaram esse prédio com várias áreas que precisam desse treinamento. Isso é todo o diferencial. Vocês vão nadar de braçadas, porque muitas empresas que também deveriam estar fazendo isso não estão. Exatamente. Então, 3 erros que eu estou vendo agora nas empresas, enfim. Tratar a reforma como projeto do jurídico. Lá o jurídico redige contrato,
Mas quem executa é compras, é comercial, é financeiro, é contabilidade, é UTI. E quem não separar as áreas agora vai descobrir o problema no caixa, não no jurídico. O jurídico fez o que tinha que fazer, mas o jurídico não está no dia a dia dessas áreas. Por isso a criação do comitê. Por isso eu precisei trazer vocês aqui. E a gente vai trabalhar juntos aí por um bom tempo. Exatamente. Um outro erro é deixar 2026 passar em branco porque a alíquota é baixa. Né? 0,9, 0,1. A alíquota é baixa, de fato. Mas a obrigação de emitir corretamente não é. E aí esse corte agora que, né, prorroga, não prorroga, todas essas regras que eu realmente acho que não deveria prorrogar, e as meninas do fiscal e contabilidade concordam comigo, se eles não permitirem, por exemplo, que o documento fiscal não seja emitido, isso não quer dizer que não existe a obrigatoriedade e a sanção não virá, certo? Porque seria um caos, igual aconteceria lá em janeiro, ninguém conseguiria emitir nota. Aí ia circular a mercadoria sem nota fiscal e a culpa é do sistema. Entendem? Mas não é assim. Exatamente. Então, ficar contratando palestras genéricas para a empresa toda, não entender as dinâmicas, faz realmente as empresas estarem num patamar muito atrás do que vocês estão aqui hoje. Porque o fato gerador é um só, mas cada área decide diferente sobre ele. Compras decide de quem comprar, o comercial decide como precificar e como remunerar, o financeiro decide como projetar esse caixa, a contabilidade fiscal decidem como reconhecer receita e passivo, e a TI vai decidir, em termos de sistema, quais são os códigos, porque vocês aqui são grandes, mas tem empresas pequenas que a pessoa do financeiro é financeiro, fiscal e a contabilidade é externa, não tem TI. Conta com o sistema lá para confiar no sistema que dê emissão de nota. Sim. Então, isso não vale. E a diferença dessa consultoria é exatamente isso. A gente não entrega nada genérico. A gente fez esse comitê para que cada área entenda a sua importância e talvez a gente tenha inclusive que mudar algumas coisas aqui, porque hoje eu entendo que vários setores compram aqui dentro da empresa, então a gente precisa repensar vários fluxos aqui dentro para que melhore esse controle, porque nesse primeiro momento, principalmente, a gente precisa de controle, a gente precisa entender o fluxo de compras, certo? Então aqui a gente indo para o final dessa introdução hoje, né, que eu conheci todos vocês aqui do nosso comitê, eu acho importante frisar que tudo que eu mostrei aqui é um mapa geral. A análise concreta vai depender dos documentos, do regime tributário de cada uma das empresas, porque a gente sabe que tem mais de 30 aqui só em empreendimentos. Vamos entender também a alíquota de referência, o cronograma do split, o valor de referência dos imóveis. Então, nós vamos ainda trazer todo esse arcabouço de informações. Mas é importante a gente entender que aqui hoje ninguém solta a mão de ninguém. Nós somos um time e vamos trabalhar juntos rumo ao sucesso realmente da empresa. Isso mesmo, ninguém solta a mão de ninguém. Rumo aí ao sucesso com a reforma tributária, minimizando realmente os impactos o mínimo possível. Obrigada, gente.
Sim, estou muito feliz. Amanhã, então, eu já enviei a agenda para vocês e eu aguardo vocês, então, para a nossa próxima reunião. Obrigada.